conseguir enfrentar essas dificuldades que a cada dia parece que querem nos afogar. Mas nós temos um Deus misericordioso, né? Um Deus bondoso, um Deus que cuida da gente em meio às tribulações. Vamos ficar de pé para a gente estar entregando este culto nas mãos do Senhor, pedindo a Ele para tirar do meio de nós todas as tristezas. Curva a sua cabeça, entregue este momento ao Senhor, peça a Ele para vir fazer morada no teu coração nesta hora, peça a Ele para tirar dos seus pensamentos toda preocupação, toda mágoa, tudo aquilo que aconteceu no decorrer do dia ou no decorrer desses dias que tem causado ansiedade no teu coração, tem causado preocupação, porque este momento é destinado para Ele. Este é o momento que o Senhor quer você totalmente entregue a Ele, para que Ele possa falar contigo através dos louvores, através da palavra, através de um versículo lido, através de uma oração feita. Você vai sair daqui com a resposta que você está procurando, com a força que você está esperando, com a direção que você está precisando. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero me derramar diante de Ti. Quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Quero pedir perdão ao Senhor, porque talvez em meio às dificuldades, em meio às turbulências, Senhor, eu desanimei na fé. Eu, Senhor, murmurei, perdão, Senhor, pelas vezes que eu me esqueci de tudo que o Senhor já fez. De tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou. Por muitas das vezes, Senhor, eu esqueci da promessa que o Senhor tem na minha vida. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Misericórdia de mim nesta noite. Pai amado, Pai querido, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és aquele que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Nós entregamos este culto, Senhor, em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que venha tirar do nosso meio toda distração, tirar do nosso meio tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso entregar inteiro a Ti, Pai. Porque nós estamos aqui, Senhor, para nos entregar inteiramente a Ti. E neste momento, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo paire neste lugar. Enche os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa aquecer o nosso coração nesta hora. Tirando no meio de nós toda preocupação, toda tristeza, toda mágoa, toda palavra, Senhor, que foi falada no decorrer desse dia ou de dias atrás, Senhor, que trouxe tristeza ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego toda essa situação em Tuas mãos, para que eu possa receber de Ti nesta noite. Receber muito mais, Senhor, daquilo que eu espero, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. Pai, em nome de Jesus, cuida deste culto, cuida de cada um de nós. Cuida da nossa parentela, cuida dos familiares que ficaram em casa, cuide das pessoas que estão ouvindo este culto agora, cuide das pessoas que vão ouvir daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Pai, que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo nesta noite, que sejamos transbordados pelo Teu Espírito Santo, que saiamos daqui, Senhor, convictos que o Senhor está do nosso lado, pelejando a nossa peleja. Em nome de Jesus Cristo, nos desperta, Senhor, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entregamos este culto e faça, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eu não gosto muito, eu gosto de todo. E de preferência,
seria na minha direção aqui que a gente ficaria melhor, mas tá valendo aí. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber que sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer
no Salmo 30. Salmo 30. Amém? Salmo 30. Eu te exultarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor, pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Glória a Deus. O salmista vem falar para a gente sempre estar exaltando o nome do Senhor. Que na hora da angústia, foi ao Senhor que ele clamou. Foi na hora da tribulação, foi ao Senhor que ele clamou. Foi na hora da tristeza, foi na hora do pedido de socorro, foi o Senhor que ele clamou. Que a gente possa fazer a mesma coisa. A gente clamar ao Senhor em meio às dificuldades, que possamos clamar ao Senhor em meio à dor. Não se acovardar, não ficar em casa, não esmorecer, mas sim clamar ao Senhor, porque é neste momento que o Senhor vai nos fortalecer. É neste momento que o Senhor vai, Ele sempre está com as mãos erguidas, mas no momento que a gente está triste, está angustiado, está preocupado, parece que o Senhor não está nos ouvindo, mas é nessa hora que Ele está te fazendo forte. É nesta hora que você está sendo fortalecido. E a prova disso é quando a gente se mantém de pé. Quando a gente consegue caminhar, quando a gente consegue louvar e adorar o Senhor em meio às dificuldades. O choro, na minha versão, na minha Bíblia fala, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Em outras versões é mais clássica, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Que a gente possa ficar com essas palavras do Senhor e fazer uso e prática dela. Adorar o Senhor, bendizer o Senhor e não se esquecer que Ele é o que vai nos socorrer em meio à angústia. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor com os louvores em nome de Jesus. Aleluia. Adorar a Deus sempre. Porque Ele não tem comparação. Em todo tempo, louve ao Senhor. Está no meio da luta? Louve ao Senhor. Hoje eu estava vendo uma palavra que foi até mesmo na melodia, a pessoa estava falando que você está numa prova, mas se você focar na prova, você se perde. Mas quando você adora na prova, a sua vitória vem sem você nem estar esperando. É desse jeito que acontece. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero ver vocês louvar o Senhor.
Aleluia. Tua glória. Aleluia. Você que nos assiste em casa não tem ideia do poder e do derramar de Deus aqui neste momento, na Igreja Metodista em Itaipuaçu. Aleluia. São dos motivos que ainda me demorei, porque há um mover do Espírito na igreja. Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que esse mover vai continuar permanecendo na palavra. E eu quero dizer para você, nesta noite, se ligue na palavra. Fala para o teu irmão que está do lado aí, fique atento na palavra. Aleluia. Deus é bom. Cumprimento você, amado e amada que nos assiste pelas redes sociais, que essa unção que está aqui no templo, que esse poder, que é o poder do Espírito Santo, chegue nesse momento na sua casa. Que você possa sentir, em nome de Jesus, o que as pessoas que estão aqui no templo estão sentindo neste momento. Que em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, que você sinta aí na sua casa, porque o poder de Deus, ele é tremendo. E eu sei que o Senhor fala através do seu Espírito e talvez já esteja falando aqui com algumas pessoas. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 126, Salmo de número 126, a partir do versículo 1. Aleluia. Repita assim comigo: a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 126, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pelo telão aqui, aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, no nome de Jesus, ainda nesse espírito, Senhor, de entrega, de gratidão, de adoração e de poder do Espírito Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é boa, ela é perfeita para nós e ela se renova a cada dia em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem
para a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amado e amada de Deus, e você que nos assiste pelas redes sociais, o Salmo 126 traz uma palavra de consolo por aqueles que estão chorando. Traz uma palavra da parte de Deus de fidelidade daqueles que estão precisando de um milagre, daqueles que estão precisando que a mão do Senhor venha mover a favor dele ou dela. O Salmo 126 trata desse consolo, daqueles que estão sofrendo, estão chorando, estão passando um momento difícil, às vezes um momento difícil financeiro. Isso traz um choro, isso traz lágrimas aos nossos olhos. Às vezes um problema difícil familiar, às vezes um problema difícil com o marido, com a esposa, uma situação com o filho e com a filha. Há uma situação aqui que Deus está falando conosco: olha, eu estou cuidando de vocês, olha, eu cuido de vocês, eu vou trazer júbilo, eu vou trazer alegria, ainda que vocês estejam semeando, chorando, ainda que vocês estejam plantando, lançando as sementes com choro, porque às vezes faz parte da nossa vida, né? A gente está ali semeando, está investindo no reino, está fazendo a obra de Deus, está trabalhando para Jesus, às vezes debaixo de tribulações, às vezes debaixo de problema, às vezes de uma dificuldade, às vezes de uma enfermidade, mas nós estamos ali por fidelidade a Deus, com a promessa da sua palavra de trazer consolo para o nosso coração, consolo para a nossa alma, consolo para as dificuldades que estamos passando, seja com a gente ou com um ente querido, um neto, filho, uma enfermidade que atinge, aconteceu um problema lá longe às vezes, que não está perto de você, mas você está ali aflito, ou com você mesmo. Mas Deus consola aqueles que nesse momento estão chorando. Creia no Senhor, tenha fé. E Deus fala aqui do povo que se alegrou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Isso restaurou a sorte do seu povo. O nosso Deus é aquele que restaura a nossa sorte. É aquele que traz restauração, traz conserto das coisas que estão quebradas. Agora, existem situações que Deus faz até novo. Se a gente lembrar da visão de Jeremias, onde ele desce a escada e tem a visão do olheiro mexendo no vaso de barro, ali é um momento de restauração, de conserto. O vaso quebra, mas na visão, o olheiro ele não cola o vaso, não. Ele faz o quê? Um vaso novo. Quando Deus restaura, ele faz coisas novas. Quando Deus consola, ele faz coisas novas. Deus traz alegria. Mas o Senhor também fala de semente, fala de semeadura. E quando a gente fala disso na Bíblia, no Antigo Testamento, aqui especificamente nesse salmo, Deus está falando de quem? De um homem do campo. Ele traz para a gente isso. Está falando de um trabalhador rural, né? De alguém que tem uma terra, porque só quem lança semente, aqui nessa ocasião está falando disso, mas a gente traz isso para os nossos dias. Mas aqui ele está falando o quê? Alguém que trabalha no campo, um trabalhador do campo, alguém que tem uma terra para plantar. E Deus traz a revelação de um mistério aqui para a gente. O homem do campo, até nos dias de hoje, né? Principalmente nos dias de hoje, ele depende muito das questões o quê? Climáticas. Não é verdade? Existem lavouras, plantações que dependem de água. Praticamente todas, né? Raras são aquelas que não precisam. Mas a plantação,
os pomares, as lavouras precisam o quê? De água. Em lugares distantes, se você for ver o Globo Rural, não sei se você assiste, de vez em quando eu assisto, né? Por exemplo, eu vi uma reportagem que em Minas Gerais, para ele ter irrigação e não faltar água no tempo de estiagem, ele fazia açudes, né? Para o quê? Armazenar água para ele. Açudes feitos pelo próprio homem, né? Alguns açudes, algumas retenções de água em alguns lugares, para que na escassez daquela água, ele pudesse, junto lá com as canalizações, a água atinge o quê? A plantação dele, para que não morra. Se a gente for ver a história, né, aqui a Bíblia fala do Egito, fala do Nilo, né? O Nilo, o Tigre, Eufrates, na história a gente chama de crescentes férteis. As populações de antigamente, né, da história antiga, elas construíam as suas cidades próximos aos rios, próximo essas crescentes férteis, para quê? Para fazer as canalizações, né, para ter água perto. Imagina, você vai construir uma cidade lá no deserto, longe da água, né? Olha só o trabalho que dá. Então, se fazia o quê? Perto desses rios, para quê? Para que pudesse fazer as construções de irrigação. Mas esse homem do campo que está longe dessas coisas? Era um fato aqui, que está numa terra distante, onde chove pouco, não tem rio passando perto, o terreno é árido, e se o sol é muito forte, quem é lá do Nordeste, ou se já foi lá, tem umas histórias, né? O chão rachado ali, de tanto calor que faz e não tem água, os animais morrem, as plantações, a semente não brota. Então, o salmista aqui está falando desse homem do campo. Por quê? Porque o homem do campo, principalmente nesse tempo, hoje existem diversas tecnologias, mas mesmo com todas as tecnologias, teve uma enchente, não adiantou nada. A gente viu lá no Rio Grande do Sul, está acontecendo de novo, naquele ano, o quê? Perdeu toda a plantação. A enchente destruiu tudo. Nos tempos de sequidão em outros estados, acabou com tudo. Então, o homem do campo, o trabalhador rural, naquele tempo, principalmente, depende o quê? Muito das estações certinhas, da chuva serode, né? Que molha a terra, rega a planta, né? Para quê? Para aquela semente germinar. E aí ele tem a colheita. E o mistério disso aqui é o seguinte: parte da sua colheita, entenda isso é importante. Parte da colheita, porque isso serve para a nossa vida no dia a dia, ele tem que poupar. Por quê? Porque quando ele colhia o trigo, parte daquele trigo ele ia consumir para ele mesmo, provavelmente fazia-se troca de alimentos, né? A gente chama de escambo isso, de um alimento por outro, né? Ele planta o trigo, aí o outro tem o gado e dá a saca de trigo e recebe um pouco de leite. Tem essas trocas para ele ter algum dinheiro, algo sem ser o alimento, estou falando aqui dinheiro, mas alguma moeda do seu tempo para a troca. E parte dessa semente que serviria para isso, ele não pode gastar tudo. Ele tem que guardar uma parte, para quê? Para poder plantar de novo. É isso. Então, às vezes, ele ficava indeciso. Há indecisões, às vezes, caramba, o que eu faço com a semente? Eu vendo tudo e consumo tudo, porque eu dependo do clima, as estações estão irregulares, o que eu faço? E aí o salmista diz, porque ele vai semeando, vai chorando, porque assim, Senhor, está a minha comida dos próximos meses aqui também. Sem saber se vai vir a chuva, sem saber se vão ter outras situações, uma praga de gafanhoto, uma praga de lagarta. Porque isso acontece, então, ele pega parte daquilo
que seria para consumo dele, ou objeto de troca, ou de ganhar alguma coisa, e ele vai, o quê? Não pode gastar tudo. Ele vai o quê? Semear novamente na terra, para aquela terra poder brotar de novo, para poder nascer novos frutos, ou enfim, aquilo que ele planta, para ele começar todo um novo ciclo. E aí é onde está a confiança, porque a confiança dele não pode estar na natureza. A nossa confiança não está na chuva, porque nós temos um Deus que ele manda a chuva. A nossa confiança não está no clima, claro. Nós devemos preservar, isso é bem importante, preservar o meio ambiente. Nós temos que colaborar com o bem-estar da humanidade, não é verdade? A gente não pode largar o lixo de qualquer jeito. Existem lixos especiais. Claro que nesse tempo não tinha essas coisas que temos agora. Está bem pior. Mas nesse tempo era difícil também, por quê? Por conta da falta de tecnologia que não tinha, da falta de recursos, né? Que hoje, alguém que, claro, os agricultores com mais dinheiro possui, mas não era o caso dele aqui, ele não tinha esses recursos, então ele tinha que confiar em quem? Em Deus. E aí, entregar. Então existem duas palavras que eu quero deixar para vocês aqui, que é confiar e entregar. Confiar em Deus é o caminho para entrega. Às vezes quando os pastores chamam para vir aqui orar no altar, é porque altar é lugar de entrega. Então quando a gente chama para orar aqui, é para você entregar aqui. Antigamente o que era entregue no altar? Era o animal para ser o quê? Sacrificado. Não tem mais isso. Glória a Deus. Jesus morreu por nós, o sangue do Cordeiro Santo foi derramado, não tem mais sacrifício, não tem mais essa necessidade, porque o Cordeiro Santo fez isso por nós. Cordeiro Santo que João disse lá, que tira o pecado do mundo. Sangue de animais não precisam ser mais derramados para isso. Mas até em algumas outras culturas isso acontecia também. Vamos sacrificar aí alguns animais para aquele Deus lá que ele cria mandar chuva. Mas o nosso Deus não. A nossa confiança não está no clima, apesar de nós que devemos cuidar da natureza. Deus não é a natureza não é. Tem gente que fala assim, a natureza é Deus. Não, a natureza não é Deus. Deus está na natureza, porque foi ele que criou. Tem a centelha de Deus ali em todas as coisas, inclusive em nós. Então Deus está na natureza, Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Mas Deus não é a natureza, mas Ele é aquele que tem o domínio da natureza. Lembre-se que os discípulos, por 2 vezes no barco, na primeira vez, Jesus vindo pelo mar, até se assustaram, pensando que estava vendo um fantasma. E Pedro pede para ir contra ele, e Jesus vai lá e acalma o vento. Da outra vez, Jesus estava no próprio barco, ele estava lá, a ventania danada, ele vai lá e acalma. Até pergunta, quem é esse que acalma aqui, para até os ventos? Esse é Deus. É o nosso Deus, que ele acalma os ventos, aplaca a fúria da natureza, porque ele é o Deus criador de todas as coisas. A fúria da enchente, o sol rachando, Deus tem um domínio dessas coisas. Josué orou para que o sol parasse, Deus fez lá e parou. Quem tem um domínio dessas coisas é Deus. E é nesse Deus que esse homem do campo cria. É esse Deus que o salmista aqui está falando. Olha, eu tenho domínio das coisas. Pode lançar semente. Lança semente. Guarda semente e lança semente. E confia no Todo-Poderoso. Que é Ele que manda a chuva. É Ele que faz o sol. É Ele que cuida de todas as coisas.
quando estava previsto aí uma ventania para Maricá. Falei, vamos orar, Esther, porque eu perdi um poste, teve uma ventania uma vez aí, esse ano ainda, no início do ano aí, e que o meu poste foi embora. Já estava meio rachado, tudo bem, mas a ventania que deu, derrubou o poste, o seguro cobriu lá, afetou o portão. Ganhou um poste novo, portão novo, muro pintado, glória a Deus por isso. Apesar disso, foi uma benção. Olha só, apesar disso aconteceu uma benção. Aleluia! Obrigado, Jesus. O seguro cobriu tudo, não precisamos gastar o dinheiro, nosso dinheiro para isso. Estava lá plantando a semente, sabe em quê? Pagando seguro, R$29 por mês, pronto. Pagou a obra lá de 5 mil e pouco, olha só. Não é uma semente? Teve o retorno, não sabia, olha só o que aconteceu. Então, às vezes, nós temos que plantar as sementes. Às vezes, aquela semente, você não vai usar para o seu sustento próprio, naquele momento, para uma situação, mas você vai investir nela, porque você precisa ter o retorno dessa semente que está sendo plantada. Seu investimento é a colheita que está vindo aí. E a chuva? Ora, Deus, Esther, vamos orar agora essa semana aí, porque a gente recebeu um alerta essa semana, ou sexta-feira, não lembro, esses dias agora, tem poucos dias, que é ter ventos fortes em Maricá. Vamos orar. Creio que outras pessoas oraram. Eu creio que Deus aplacou o vento. Foi por causa da minha oração. Eu creio que muita gente deve ter orado. Então, as orações, todas elas. Pastor, então quando o clima tiver... A gente tem que orar? Ora, tem que orar. Tem que orar. Tem que orar lá pelo Rio Grande do Sul. Senhor, aplaca as enchentes aí nesse lugar. E se houve algum erro humano, não era para ter feito, para que conserte, né? Existem lugares que a gente não pode construir coisas, não pode, porque ali é certo que vai acontecer algo. E vamos orar, Senhor, aplaca isso. A gente vê nos noticiários que ano após ano o Brasil bate recordes de grãos, né? De colheita, de plantação. Apesar, glória a Deus, isso para mim é oração. Apesar de todas as coisas, é um país que está sempre ultrapassando as metas das plantações. Olha só que coisa maravilhosa. Enquanto tem outros lugares que não dá nada. Nosso país é abençoado, graças a Deus. Apesar dos pesares, apesar da corrupção, da violência, que a gente tem aí, que está aí a todo tempo, dos roubos, dos furtos, infelizmente, pessoas que perdemos por uma bala perdida, mas ainda assim, a gente ainda é abençoado. E a gente tem que continuar orando mais pela nossa terra, para que haja um mover, haja um movimento na nossa nação. Eu vou esperar. Amém. Então nós temos que crer na semente que a gente coloca na terra, na plantação que a gente faz. Aí é com a gente, na nossa vida pessoal, ministerialmente, né? A obra da igreja, investimento em nós mesmos em alguma coisa, são sementes que a gente vai plantando no decorrer da nossa vida, né? Para a gente, para Jesus, para o próximo. Olha só que coisa maravilhosa. Deus nos chamou para sermos como esse homem aqui. Ainda com as dificuldades, a gente entender que mesmo no choro, semeando com júbilo, nós vamos ceifar. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que nesses dias Deus continue falando. Que esse mover que houve aqui, não seja só aqui. Que aconteça aqui também, mas que aconteça na sua vida diária, na sua busca diária, nas suas orações diárias, na sua leitura bíblica diária, na sua busca, no seu jejum semanal que você faz. Amém? Aleluia? Glória a Deus, porque o Espírito Santo,
Ele está além das paredes, Ele está aqui conosco, mas Ele também está na nossa casa. Você é templo do Espírito Santo, é nele que você tem que confiar, é em Deus que você tem que confiar, não é na chuva, não é no tempo, mas a gente ora para que o Senhor modifique a natureza, para que faça sol, para que chova aquilo que é preciso chover. Amém? Aleluia, fique de pé, aleluia, vamos orar, amém? Glória a Deus. Espera o Roberto dar uma dedilhada lá no violão. Aleluia. Glória a Deus. Depois nós vamos ofertar, trazer os dízimos, depois da oração, e depois estaremos orando pelos pedidos e encerrando. Amém? Aleluia. O nosso Deus é aquele que nos chama a semear. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus sempre fala com o seu povo de alguma forma em semear, né? Lançar semente. E às vezes a gente fica com medo de lançar semente, porque a gente não sabe, né? Fica receoso. Mas Deus aqui dá o exemplo desse homem do campo, que ele tinha, entenda, ele não arriscava num jogo não é um jogo, não é uma aposta, eu vou plantar e, não, eu vou plantar e o Senhor vai enviar a chuva, eu vou plantar e o Senhor vai aplacar o sol forte que atrapalha. Eu vou semear e o Senhor vai manter um clima condizente para aquele fruto que eu preciso. É no Senhor que a gente tem que confiar. Às vezes, é isso que Deus está mostrando. Confia. Lembre-se, a confiança é o caminho para a entrega. Até lembrei aqui, antes da oração, aqui em Gênesis, diz assim, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isso é, para o sacrifício. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam, e caminhavam. Não parou não, porque Deus tinha mandado para Abraão fazer o quê? Quero Isaque. Mas Abraão, como aquele homem do campo, que confiava no Senhor, o filho pergunta para ele, pai, Isaque ainda não sabia, pai, tem a lenha, tem o fogo, cadê o cordeiro? Aí diz assim, meu filho, o cordeiro para o holocausto, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aí termina assim, e seguiam ambos juntos. Não parou não, Abraão não parou, e vou esperar o cordeiro aparecer não. Continuou subindo o monte. Às vezes a gente para e... Vocês estão entendendo isso? Às vezes a gente para e fica esperando e não caminha. Às vezes a gente para e fala assim, peraí, Deus falou que vai fazer, aí tu para, não. Deus falou que vai fazer, continua andando. Deus prometeu, continua caminhando, está andando, está caminhando. Abraão tinha confiança, assim como o homem do campo. Eu estou aqui, Senhor, estou semeando, eu estou chorando, porque está difícil, porque isso aqui é difícil para mim. Mas com júbilo ceifará. Com alegria. Vai ter alegria na sua colheita. Aleluia. Deus proverá o cordeiro. Não para não desiste não, mas Senhor, estou levando Isaque. Eu vou prover o cordeiro. Entrega o Isaque.
Entrega o Isaac aí, deixa o Isaac aí, deixa Deus operar aí no Isaac. Eu não sei quem é teu Isaac não, pode ser a esposa, o marido, o filho, o sobrinho, eu não sei, alguma coisa tua. Entrega, prepara a lenha, acende o fogo, aleluia. O fogo não estava aqui no início? E aí, vai parar, só está aqui? Não, o movimento tem que continuar fora daqui. Ué, é só aqui que Deus... Não, Deus faz lá na tua casa. Deus faz lá com o teu vizinho lá, na tua família, ué. Isso é um mover de Deus. Deus é poderoso. Deus não está preso em lugar nenhum, não. A gente é que fica preso, às vezes, em algumas caixas, sabe? E Deus não está dentro da caixa, não. Deus é Espírito, e o Espírito do Senhor habita naqueles que são seus filhos e filhas. Amém? Aleluia. Então, ó, a confiança é o caminho para entregar. Então entrega, semeia, para colher. Entrega Isaac, planta a semente, confia em Deus, Ele vai fazer, é Ele que é poderoso, quem manda no tempo é Deus. Quem abre o céu é o Senhor. Se o céu está de bronze, é Deus que abre, é Deus que faz, é Deus que manda levantar, é Deus que manda o juiz dar a ordem lá, é Deus que faz a pensão sair, é Deus que faz o movimento aí de comprar casa, de vender, é Deus que move aí. Fala assim, ó, não tem score não, mas Deus vai lá e manda o score lá, e Deus faz o milagre, Deus faz o movimento. Deus é que opera, não pode parar. Prepara a lenha, acende o fogo. Deus está no negócio. Deus vai fazer. Confia nele e mais ele fará. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra fala conosco nesta noite, Senhor. Ah, Deus, que nós não devemos parar, Senhor, no meio do caminho, não, Senhor. Mas ainda que no meio do caminho, lágrimas corram dos nossos olhos. Ainda que haja choro, Senhor, aleluia, o Senhor diz pra gente, continua caminhando e confia, aleluia. Deus fala conosco nesta noite, caminha, confia, é a caminhada, é a tua caminhada que vai dizer quem é você. Continua caminhando, age, usa a fé que Deus deu para você, para chegar no momento da entrega, daquilo que Deus tem para você. Você vai semear, mesmo que você esteja chorando hoje, aleluia, mas amanhã, nos dias que virão, no futuro já próximo, você ceifará com júbilo, você ceifará com alegria. Repita comigo assim, Senhor meu Deus, eis-me aqui, eu continuo a caminhada, eu vou preparar o fogo, a lenha, e eu aguardo o envio do Cordeiro. Aleluia. Senhor meu Deus, eu vou plantar, eu vou semear, confiando na chuva que o Senhor vai mandar, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Vamos louvar o Senhor. Enquanto a gente louva o Senhor, você vem trazendo a sua oferta, amém? Aleluia. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor.
Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos dízimos e ofertas da tua casa, oramos pelos dizimistas e ofertantes também da sua casa. Deus, abre os céus, Senhor. Derrama a chuva boa, a chuva seródia, Senhor, que rega a terra e faz a semente germinar, Senhor. Deus, nós temos aqui, Senhor, irmãos e irmãs, Senhor, trabalhadores, Senhor, CLT, aposentados, pensionistas, Senhor, Deus, trabalhadores autônomos, Senhor, trabalhadores de concurso público, Senhor, Deus, empresários, Senhor, Deus, eu profetizo na vida de todos eles, Senhor. Deus, faz, Senhor, abrir os céus, Senhor. Deus, abre as janelas, Senhor. Derrama sobre teus filhos e filhas, Senhor. Deus, a tua bênção, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, levanta, Senhor, na tua casa e da onde o Senhor quiser, homens e mulheres dizimistas, fiéis, assim como o Senhor é fiel conosco, Senhor. Continua levantando homens e mulheres fiéis, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, pelos dízimos e ofertas da tua casa. Multiplica, Senhor, faz sobejar, Deus, na casa do tesouro, para que não haja falta, Senhor, nenhuma, Pai. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, ainda de pé. Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Eu vou dar depois 2 breves avisos, rápidos também. Aleluia. Glória a Deus. Os avisos estão preparados, Tiago? Estão preparados os avisos? Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estendemos as nossas mãos, Senhor, para os pedidos de oração. Deus, apresentando, Senhor, com orações e súplicas, como diz a tua palavra, Senhor. Deus, as petições, Senhor, que há diversas aqui, Senhor. Há petições para uma cura, há petições para uma porta de emprego, talvez a compra de um carro, uma casa, não sei. Senhor, Deus, Senhor, a conversão de um familiar, Deus, de uma restauração de aliança, Deus, de amigos ou parentela, eu não sei, Senhor, mas há diversos pedidos aqui, Pai. Senhor, faz conforme o teu propósito, Pai. No nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e entregamos a Ti todas essas petições, crendo no Teu milagre, crendo no Teu poder, Senhor. Deus, eu aproveito para orar pelo pastor Alexander, Senhor. Deus, esposo da pastora Sueli. Senhor, que ele se encontra com câncer de intestino. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Deus, dá livramento ao teu filho, Senhor. Deus, faz um mover. Opera, Deus, um milagre na vida dele, Senhor. Deus, há igrejas nesse dia e nessa semana orando, Senhor, pelo teu filho. Pai, eu oro pela pastora Sueli também, Senhor. A tua filha, dá a ela a paz de espírito que ela precisa para estar lidando nesse momento, Senhor, com essa enfermidade do marido, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O pastor Alexander, não sei se alguns... Ele, antes do pastor Albano, lá no Fonseca, o pastor Alexander era o pastor de lá, junto com a esposa, a pastora Sueli. Acho que eles foram transferidos para Magé. E recebemos a notícia lá no grupo dos pastores do nosso distrito, o pedido de oração pela vida do pastor Alexander, tá? É um pastor metodista, já foi aqui do nosso distrito, era do Fonseca, mas continua nosso amigo e nosso irmão. Então, se você é amado e amada, nas suas orações diárias, puder colocar a vida dele diante do Senhor, amém? Nós agradecemos, tá? Avisos. Primeiro aviso, Festa da Roça. É dia 15 de agosto, é sábado agora, é isso? Sábado agora, dia 15, ó. Vai ser uma benção, vai ter paçoca, vai ter... Todos estão convidados. Tem a lista que está correndo. Vai ter paçoca, vai ter caldo verde, vai ter sopa de ervilha, vai ter cachorro quente, que a Maria do Rosário vai levar, vai ter milho, que alguém vai fazer milho, eu não sei quem é.
a Helena vai levar milho, olha só que maravilha, hein? Eu que vou fazer o caldo verde, vou fazer o caldo verde, tá? Levar lá, já separei uma panelinha de pressão lá, vou fazer lá, para cozinhar direitinho, amém? Vou botar um bacon, uma linguiça calabresa, tá? Para ficar de boa ali, amém? Nada exagerado, mas vai ficar bom, tá? Amém? Então vai ser dia 15 a partir das 19 horas. Se você ainda quiser colaborar com alguma coisa, vai lá, nos procure. Ah, pastor, eu quero acrescentar mais um negócio aí. Estou com um copo descartável lá em casa sobrando lá, vou levar o copo também. Lembre-se que fora as coisas que você colocou lá na lista, cada família tem que levar uma bebida, tá? Um refrigerante, sei lá, um mate gelado, um mate com pêssego, eu não sei, tá? Amém? Pode levar Coca-Cola, pastor? Pode levar Coca-Cola, tá? Amém? Amém? Aleluia. Guaraná Antártica, pode levar, não tem problema nenhum não, tá? E tem gente que gosta de beber o mate com pêssego, né? Então leva, né? Mas lá todo mundo vai ser sortido, todo mundo vai comer tudo que tiver na mesa e todas as bebidas. Quero pedir a ajuda dos homens, amém? Tiago, vai trabalhar sábado de manhã? Não sabe. Vai trabalhar sábado de manhã? Até meio-dia, ok. Se você não trabalhar, estaremos lá ajudando Eduardo lá para... E se você, depois do seu trabalho, meio-dia, porque meio-dia eu tenho um compromisso, então eu vou de manhã cedo para poder ajudar, ok? Se o Tiago puder, mas, por exemplo, foi trabalhar, ajudem vocês dois na parte da tarde, se precisar lá. Eu sei que já tem algumas mulheres também escaladas para montar uns enfeitezinhos, né? O que os homens vão fazer? A gente vai fazer a parte assim, vai pegar o bambu, vai cortar lá o bambu, vamos enfeitar lá de bambu, amarrar, essas coisas assim. E tem algumas irmãs que eu sei que vão enfeitar lá, tem uns enfeitezinhos lá, bacana lá, vai ficar legal. Amém? Aleluia? Próximo aviso. Reunião com a sociedade de homens fortalecidos na fé, unidos de propósito, dia 22, é um sábado também, só que é 11 horas da manhã. É importante você, homens, viu? Os homens passarem para o pastor Luiz, que você vai, homens a partir dos 18 anos, né? A partir dos 18 anos, estarem lá conosco. Vai ser na casa da irmã Luciana e do irmão Del, né? Desse casal abençoado aqui da nossa igreja. Então, aí para quê? Para a gente dividir. Viu, Fabiano? Roberto, Tiago, ele vai passar lá, vai ter que levar, vai ter que contribuir tanto para a gente comprar carne, essas coisas assim, o carvão e tal, né? Amém? Tá, o endereço vai ser já divulgado lá no grupo para a gente ver. Próximo aviso, aleluia. Então, sábado, dia 22, 11 horas. Próximo aviso. Acabou? Tem um do concílio, ele não te mandou não, do concílio? Bota o do concílio. E tem um do retiro. O retiro, que é nos dias 25, 26 e 27. Você que tem contribuído, não esqueça de pagar. Rosimar que já pagou tudo. Já foi lá e deu uma guilhotinada lá. Semeou lá, lançou a semente. Aleluia. Então, sexta, sábado e domingo. Sairemos daqui sábado à noite. Passaremos na igreja de Várzea das moças, né? Aí, lá. E a gente pega o pessoal de Várzea e o pessoal do Engenho do Mato. E a gente segue lá para Papucaia, para o sítio do Gabriel, um lugar que muitos irmãos já estiveram aqui, é um lugar maravilhoso, onde nós teremos uma busca espiritual. Estaremos lá para buscar uma mudança, para subir mais um degrau, para Deus trabalhar em nós, para Deus falar conosco. Claro que o lugar também oferece uma diversão, tem piscina, tem uns lugares, o sítio tem alguns animais lá, acho que tem um fazão, tem uma arara, tem uns cabritinhos lá que você pode tirar foto, andar, né? Então é um ambiente bacana, é bem legal lá. Quem teve a última vez, todos os quartos têm ar-condicionado, então você não vai passar calor, não vai ficar com calor, ok? Porque em setembro já é primavera, você não vai sentir calor porque o quarto tem ar-condicionado, ok? Tem banho quente, aqueles que gostam de banho quente, não, banho quente quem não quer, banho frio, tá? Amém? Aleluia.
Próximo aviso, olha lá. Convocação, preste atenção nisso. Você que é membro da Igreja Metodista em Itaipuaçu, concílio local, ok? Às 9 horas da manhã, no dia 30 desse mês de agosto. Então, você tem que estar aqui, ok? Então, eu sei que tem gente que não tem o costume de vir pela manhã, mas no concílio você é convocado a vir. A não ser quem está de plantão, igual Cristina. Cristina tira plantão domingo sim, domingo não. Mas Cristina, você faz parte agora da membresia. Se tiver de folga nesse domingo, dia 30, vem para o concílio. Né? Estaremos deliberando algumas coisas aqui importantes. Amém? Aleluia. Inclusive o meu encaminhamento ao presbitério. Então você tem que estar aqui. Vou estar sendo encaminhado, recomendado aí. Estará sendo colocado para a igreja um dos assuntos, a minha recomendação ao presbitério. Amém? Aleluia. Então 30 de agosto, 9 horas da manhã. Todos os avisos dados. Fique de pé para você receber a bênção do Senhor. Aleluia. Que você tenha uma semana de respostas de Deus para a sua vida. Que você tenha uma semana cheia e repleta da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Estenda a sua mão. Faz assim, ó. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe.